iniciando oficialmente o episódio número 4004 do nosso Raio-X da Questão Challenge, essa série imensa de aulas e lives que estou fazendo aqui, em que a gente vai analisar e resolver 2.997 questões de provas de concurso em matéria de direito administrativo e de legislação administrativa, para que você possa revisar, se aprofundar e detectar quais são os elementos teóricos e conceituais que você ainda não esteja dominando muito bem. Tranquilo? Beleza. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like. E outra coisa, sempre confira aí nos comentários, na caixa aí no box de comentários do vídeo, porque lá estão os links importantes e os cursos que eu vou lançando ao longo aí dessa jornada, os cursos exclusivos. Muito bem, vamos testar a nossa caneta mágica, tá aqui. Cadê? Olha, tá, a caneta não tá 100%, vamos treinar aqui agora, quem sabe faz ao vivo. Vamos colocar aqui agora. Agora sim, pronto, olha aqui, apareceu. Tá aí, raio-x da Questão Challenge, o desafio, episódio número 4. Vamos iniciar, prosseguindo aí, já estamos na questão, iniciando aí a questão número 28. A questão 28 diz o seguinte, olha o enunciado da questão 28. No que se refere a direito administrativo, ato administrativo e seus atributos e princípios, julgue o item que se segue. E aí diz o item: excetuadas as condutas culposas, as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem somente pelos danos que seus agentes dolosamente causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Isso aqui está errado. Beleza. Qual é o detalhe dessa questão? Está tratando da responsabilização civil das empresas que sejam prestadoras de serviço público. Então, olha, pessoa jurídica de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Elas vão responder de que forma? É a responsabilidade civil objetiva. E a responsabilidade civil objetiva, então, elas vão responder pelos danos que os agentes causarem independentemente, você vai colocar aí, independe de dolo ou culpa. Independe de dolo ou culpa. Isso é o que está fundamentado no artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional. O que eu estou dizendo? Que a responsabilização civil das pessoas jurídicas de direito público e também das pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público é uma responsabilidade na forma objetiva, ela é fundamentada na teoria do risco administrativo e, portanto, a vítima do dano só precisa comprovar 3 requisitos para ter direito à indenização. Precisa comprovar a ocorrência do dano, precisa comprovar que houve uma conduta do poder público por meio de um agente e precisa comprovar um nexo de causalidade, uma relação direta entre a conduta e o dano. Não há necessidade de comprovar dolo ou culpa. Por isso a questão 28 está errada. Prosseguindo, questão número 29. A questão 29 diz o seguinte, o enunciado: no que se refere a direito administrativo, ao ato administrativo, atributos e princípios, julgue o item e se segue. E o item diz: autoexecutoriedade, como característica ou atributo do ato administrativo, tem como elementos a exigibilidade e a executoriedade, as quais garantem o cumprimento das decisões administrativas sem que seja necessária a intervenção do Poder Judiciário. Esse item já está correto. Isso se repete muito. Os atributos dos atos administrativos é o chamado PAI ET. Esses atributos, a presunção de legitimidade,
a alta executoriedade, a imperatividade. A exigibilidade e a tipicidade. Bom, o que eu quero acrescentar é o seguinte: capitaneados, liderados pela Maria Silvia Zanella de Pietro, muitos doutrinadores entendem que a alta executoriedade, que é a prerrogativa que a administração tem de executar os seus atos por si mesma, os seus próprios meios, ela compreende a executoriedade e a exigibilidade. Especialmente na banca Sebrasp, se a questão de prova afirmar que a autoexecutoriedade ela tem como elementos, olha, como elementos a exigibilidade e a executoriedade, sendo que a autoexecutoriedade seria o gênero e teria duas espécies, a exigibilidade e a executoriedade, você vai dar isso como correto, porque parte da doutrina entende dessa maneira. A executoriedade, nós já vimos, é colocar a mão na massa para concretizar o ato determinado. A exigibilidade é usar meios de coerção, meios indiretos, para forçar o destinatário do ato a cumprir o ato por ele mesmo. Portanto, questão 29 está correta. Fique atento aí a essa questão, a esse tema dos atributos dos atos administrativos. Questão número 30 agora. Questão número 30. A questão 30 diz o seguinte. O que diz a questão número 30? Questão 30 diz o seguinte. No que se refere a direito administrativo, ato administrativo e seus atributos e princípios, julgue o item que se segue. O que diz o item? Sendo o ato administrativo discricionário, órgão público ou agente público tem liberdade de praticá-lo, respeitados os limites da lei e dos princípios administrativos. Sendo o ato vinculado, o administrador vincula-se às determinações da lei. Então, nós estamos nessa mesma pegada, é uma questão que se repete sempre, aqui está correto. É bom você sempre se lembrar que todo e qualquer ato administrativo, sem exceções, para ser considerado válido, ele tem de observar 5 elementos ou requisitos. 5 elementos requisitos. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Mesmo que seja um ato discricionário, oriundo do poder discricionário, ele vai ter de observar os 5 elementos. Acontece que se o ato é discricionário, os elementos competência, finalidade e forma ainda assim são vinculados, são determinados expressamente em lei. Agora, sendo o ato discricionário, o motivo e o objeto desse ato são discricionários. Isso significa que o legislador autoriza um juízo de conveniência e oportunidade no tocante ao motivo e objeto. Bom, então, voltando à questão aí, o que diz? Diz o seguinte, olha, ato administrativo discricionário, o órgão público ou agente público tem liberdade de praticá-lo, respeitado os limites da lei. Os limites estão na competência, na finalidade, na forma e os limites genéricos do motivo e objeto. E observar também os princípios. Sendo o ato vinculado, o administrador vincula-se expressamente às determinações da lei. Perfeito, isso aí. Então, 30 está correto. Vamos para o item 31. Item número 31. O 31 diz o seguinte: acerca das formas de conhecimento e apuração das irregularidades funcionais e da responsabilização disciplinar do agente público, julgue o próximo item.
o item diz o seguinte: constituem condutas consideradas graves em seu aspecto disciplinar, sujeitas à pena demissionária, entre outras, a prática de crime contra a administração pública, a prática de usura sobre qualquer de suas formas, cometida em função do exercício do cargo, e a desídia em regra reiterada. Então, o que está sendo dito aqui? O item enumera algumas condutas e afirma que se trata de condutas sujeitas à demissão. Então são condutas sujeitas à pena de demissão, e ele está dizendo: prática de crime contra a administração. Sim. Lá no artigo 132 da Lei 8.112, literalmente está dito que cometer crime contra a administração é causa de demissão mediante o processo administrativo disciplinar. Aí, a prática da usura sobre qualquer de suas formas. Usura é a agiotagem, emprestar dinheiro a juros. Isso também é causa de demissão. Resulta da conjugação do artigo 132 com o artigo de 117 da Lei 8.112. E, além disso, a desídia, em regra reiterada. O que é desídia? Desídia é o desleixo, o descuido, a pessoa que não tem o cuidado, o zelo, a responsabilidade reiteradamente no exercício de suas funções. O fato é que essas três condutas enumeradas, ou seja, prática de crime contra a administração, prática da usura e a desídia, elas sim são consideradas causas de demissão do serviço público. Então, questão 31 está correta. Infelizmente, ou felizmente porque a gente já sabe que é assim, os examinadores das várias bancas, Sebrasp, FCC, IADES, VUNESP, exigem que você memorize o máximo possível as hipóteses de suspensão, de advertência e de demissão. Essa é mais uma questão nesse sentido. Questão número 32 agora. Questão número 32. Questão 32 diz: acerca das formas de conhecimento e apuração das irregularidades funcionais e da responsabilização disciplinar do agente público, julgue o próximo item. Olha o que diz o item. Considere que um servidor público federal tenha sido processado e condenado pela prática de crime tipificado no Código Penal, não havendo, porém, tipo disciplinar autônomo previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Nessa situação, o servidor, em face de sua condenação criminal, será alcançado na seara disciplinar por violação ao dever de observância às normas e aos regulamentos. Então, isso aí é certo, errado ou oxe? O que o item nos traz? Qual é a pergunta? É assim, olha. A pergunta que você faria é assim, olha. Qualquer condenação criminal também enseja a condenação ou demissão disciplinar. Essa é a dúvida, o tema central. Por exemplo, o servidor foi condenado por furto. Furtou a carteira de um colega ou de alguém em uma festa. Essa condenação por furto vai necessariamente acarretar a demissão em processo disciplinar na esfera administrativa? E ele ainda justifica, olha, em face
de sua condenação criminal será alcançado na seara disciplinar por violação ao dever e observância às normas e regulamentos? A resposta é não. Está errado. Se a condenação criminal é por crime contra a administração, não há dúvida. Cometimento de crime de tipo penal contra a administração é causa de demissão, está literalmente listado no artigo 132 da 8.112. Agora, o cometimento de um outro crime qualquer não necessariamente é considerado infração disciplinar para demissão mediante processo disciplinar. O que pode acontecer é o efeito colateral criminal de perda do cargo público pela condenação criminal. Mas não é o caso que a gente está analisando nessa questão. Tudo bem? Então, fique atento a esse detalhe. Questão número 33. Questão 33, o enunciado diz: no que tange ao direito administrativo, julgue o item que se segue. O item diz assim, olha, é permitido à administração pública alterar unilateralmente seus atos administrativos ilícitos ou inoportunos, amparado pelo princípio da autotutela. Nós mencionamos questão como essa, está correto? Essa alteração, com base na autotutela, essa alteração, gente, ela pode ser uma alteração para anular, para revogar, para convalidar, para cassar, para converter um ato em outro. Então, se nós estamos diante de atos ilícitos, das duas, uma, ou vai convalidar se for um vício sanável, ou vai anular de vez. Se for inoportuno, é caso de revogação. Mas tudo isso é feito com base no princípio da autotutela. É o poder-dever que a administração tem de revisar e controlar seus próprios atos. Então, questão número 33 está correta também. Prosseguindo, questão número 34. A questão 34 diz o seguinte: no que tange ao direito administrativo, julgue o item que se segue. E o item diz: o princípio constitucional da moralidade de observância forçosa na prática dos atos administrativos visa principalmente assegurar que tais atos atinjam sua finalidade. Vou perguntar uma coisa. Princípio constitucional da moralidade é de observância obrigatória? Sim ou não? Sempre, sempre. Ao agente público, não é suficiente apenas cumprir a letra fria da lei. Além de cumprir o que determina a lei, ele tem de observar os princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, sem encontrar outros princípios implícitos e explícitos. Agora, ele quer saber o seguinte: qual é o princípio? Qual é o princípio que está diretamente correlacionado com a finalidade legal, a finalidade pública? Bom, grave uma coisa. Os dois princípios que não são sinônimos, mas que estão de tal maneira correlacionados entre si, de maneira que o descumprimento de um necessariamente acarreta a violação do outro e vice-versa, esses dois princípios são os princípios da impessoalidade e os princípios da finalidade. A doutrina e a jurisprudência são claras em dizer:
Esses dois princípios não são sinônimos, eles não se equivalem, mas eles estão de tal maneira correlacionados entre si que a violação de um deles necessariamente acarreta a violação do outro e vice-versa. Dessa maneira, a questão 34 ela está errada. Por quê? Porque a moralidade ela não impõe o alcance da finalidade. O princípio que diretamente impõe o alcance da finalidade legal, da finalidade pública, é o princípio da impessoalidade. Coloque aí esse aspecto. Vamos para a questão número 35. Questão número 35. A questão 35 diz: no que tange ao direito administrativo, julgue o item que se segue. E o item diz: o princípio da legalidade, no âmbito do direito administrativo, define que a autoridade administrativa só pode praticar atos autorizados ou permitidos em lei. Certo, errado ou hoje? Certo. Eu vou trazer todo tipo de questão aqui e não vou me cansar de dizer o seguinte: tenha em mente de forma muito clara que em todas as disciplinas lá da sua prova, todas elas, mais ou menos 30 ou 40% das questões que virão serão de nível fácil, mais ou menos 30 a 40% de nível mediano e uns 20% mais ou menos de grau mais elevado. A sua meta número 1, meta inalienável, é não errar nenhuma questão fácil, não ficar com neura, com paranoia, achando que toda questão tem uma armadilha fatal que vai fazer você errar. Também não errar as questões medianas. Se você tiver nesse nível de não errar nenhuma dessas, aí você pode começar a realmente se preocupar em não estar acertando as difíceis. Se você está acertando 100% das questões fáceis nas disciplinas e as medianas 100% e ainda assim não está ficando dentro da nota de corte, o que eu acho muito difícil, aí você pode começar a se preocupar em queimar as pestanas e estudar valendo para superar qualquer grau de dificuldade de qualquer questão de qualquer disciplina. Significa que você está disputando um concurso de altíssimo desempenho com pouquíssimas vagas. Para que você precise acertar tudo que é fácil, tudo que é mediano e ainda as difíceis para estar dentro do nota de corte, eu não tenho dúvida. Pouquíssimas vagas e um concurso de alto desempenho. Beleza? Feito isso, a gente vai para a questão número 36. Questão 36, o enunciado diz: no que tange ao direito administrativo, julgue o item que se segue. E o item diz: as provas obtidas por meio contrário ao direito podem ser utilizadas no processo civil ou no penal, se a parte tiver dificuldade de encontrar outro meio de provar o seu direito. Olha, vou te falar uma coisa. A CF/88 traz como uma das garantias dos direitos fundamentais a inadmissibilidade de provas ilícitas. Ah, professor, mas eu estudei lá no direito constitucional que existem algumas exceções. Claro, eu sei que existem. Mas você grava a regra, essa regra vale aqui para o direito administrativo, e essas exceções lá do direito constitucional, você estuda com bastante atenção e você vai aplicar lá no direito constitucional, na prova de direito constitucional. Mas de regra provas obtidas por meio contrário ao direito são provas o quê? São provas ilícitas. E provas obtidas por meio ilícito, elas não são admitidas pela nossa Constituição nos processos civil, penal e também no processo administrativo. E também no processo administrativo, elas não são admitidas. Beleza? Tranquilo.
Então, a questão número 36 é uma questão errada. É uma questão errada. Beleza. Professor, até agora não fiquei com dúvida nenhuma, está tudo certo. Então, significa que você está fazendo uma bela revisão, porque você tem que continuar aquecendo os conhecimentos na sua memória, senão eles vão se perdendo ao longo do tempo. Você teve uma ou outra dificuldade, você já tomou nota, transformando isso em uma forma de pergunta para você revisar depois. E o fato de você estar acertando e sabendo a maioria não significa que você não esteja fazendo uma eficiente revisão, porque você está reforçando no seu cérebro aquelas informações e reforçando de forma correta e fazendo as análises adequadamente. Questão número 37. Questão número 37. A questão 37, o enunciado diz: no que tange ao direito administrativo, julgue o item que se segue. E o item diz: o princípio constitucional da igualdade estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de qualquer natureza. Certo, errado ou oxe? Certo. Professor, mas essa expressão, ela é uma pergunta, ela não impede o tratamento favorecido? As ações afirmativas, etc.? Não. A interpretação que se faz da literalidade do texto constitucional é: o princípio constitucional da igualdade estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de qualquer natureza para aqueles que estejam em pé de igualdade. Porque aqueles que estiverem em condição desigual, a Constituição impõe que eles sejam tratados desigualmente para compensar ou igualar a condição desfavorável que essa pessoa tenha na situação concreta. Então, fique atento a isso aí. Às vezes, a falta do domínio da literalidade do texto constitucional e você ficar só com o raciocínio te faz errar algumas questões. Prosseguindo. Questão número 38. Questão número 38, o enunciado é o mesmo, a situação hipotética diz: uma autoridade administrativa, ao verificar que o seu subordinado havia sido tolerante com o administrado de sua área de atuação funcional em curso em infração disciplinar, resolveu avocar o caso e agravar a penalidade aplicada ao infrator, no uso de sua competência legal. No uso de sua competência legal. Beleza. Nessa situação, é correto afirmar que seu procedimento enquadra-se como exercício regular de seus poderes disciplinar e hierárquico. Olha, esse item está correto. Avocar, delegação e avocação serão sempre desdobramentos, aplicações do poder hierárquico. Agora, agravar uma sanção, uma punição, agravar, aplicar uma sanção ou mesmo absolver da aplicação de uma sanção, isso sim é poder disciplinar. Eu quero que você grave uma coisa. A aplicação de sanções disciplinares a um servidor sempre decorrerá do poder disciplinar, é o principal, e também do poder hierárquico. Por quê? Porque o exercício da disciplina em relação a agentes públicos pressupõe subordinação hierárquica. Em outras palavras, um agente ou autoridade de mesma hierarquia ou subordinado não pode punir outro. A punição na esfera administrativa é sempre de uma autoridade hierarquicamente superior em relação a um de seus subordinados. Fique atento a isso aí. Agora, o exercício do poder disciplinar contra determinados particulares, por exemplo, aluno de uma universidade pública que está sendo jubilado disciplinarmente,
Isso decorre do poder disciplinar, mas não tem poder hierárquico nessa situação. Então, nem sempre o exercício do poder disciplinar vai pressupor o poder hierárquico, especialmente quando estiver falando de exercício do poder disciplinar contra particulares que, por um ato ou um contrato, aceitaram se submeter à disciplina interna da administração pública. Prosseguindo, questão número 39. Questão número 39. A questão 39 diz: acerca da conceituação doutrinária de sociedade civil e de Estado, julgue o item a seguir. O item diz: a conceituação moderna de Estado defende a teoria da dupla personalidade do Estado, que, em diferentes circunstâncias, atua tanto com personalidade de direito público quanto com personalidade de direito privado. Completamente errado. Quando fala Estado, está falando de União, Estados, DF, municípios, que são os entes federativos. Esses entes federativos sempre atuarão, sempre operarão no regime de personalidade de direito público. Esses entes públicos não terão personalidade de direito privado. Atenção para esse detalhe. Questão número 40. A questão número 40 diz o seguinte: acerca da gestão e administração de contratos na administração pública, julgue o item seguinte. O item diz: gestão e fiscalização de contratos são institutos congêneres. Não. Não. Isso aí está errado. Olha, a fiscalização é verificar e controlar a execução do objeto e cláusulas do contrato. Aí. Essa é a fiscalização. A gestão significa administrar o contrato, efetuar os pagamentos, receber os materiais, produtos e serviços, providenciar o que houver de necessário na estrutura pública para que o contrato seja bem executado. Então, isso é gerir o contrato. Fiscalizar o contrato é a prerrogativa, é uma cláusula exorbitante. Então, a fiscalização é uma cláusula exorbitante. Cláusula exorbitante essa que você encontra no artigo 58 da Lei 8666/93, artigo 58. Já a gestão do contrato é a administração dos recursos, meios por parte do poder público para que esse contrato seja bem executado, bem realizado, a obra, o produto, o serviço. Então, fique atento a esse detalhe. Questão número 40 está errada. Questão número 41. A questão 41 diz o seguinte. Juliano disse que já ficou em dúvida em duas. Está ótimo, a gente já fez em umas 10, está só em 20%. Está maravilha, está tirando 80%. Vamos lá. Segue. Acerca da gestão e administração de contratos na administração pública, julgue o item seguinte. O fiscal de contrato deve, invariavelmente, buscar a otimização dos recursos, manter a qualidade nos serviços prestados, saber orientar e defender direitos e manifestar-se motivadamente
em todas as anotações que fizer no livro próprio de ocorrências. Eis aí as tarefas incumbidas ao fiscal do contrato. Anota uma pergunta aí. Inclusive, nós tivemos uma aula aqui canônica, lá na primeira fase do raio-x da questão, em que eu analisei questões e vim com a teoria. Nós tivemos uma aula de teoria sobre contratos aqui, na verdade, mais de uma aula canônica. Quem assistiu pode colocar nos comentários, sabe como é que tá. Beleza. Fiscal de contrato vai ser sempre um agente público designado para tanto. Nós vimos, em aula aqui no canal, que não se pode delegar a um particular a função de um fiscal do contrato. O que se pode é contratar um particular para subsidiar e auxiliar na fiscalização do contrato. Mas ele ser o fiscal, não. E o fiscal deve, invariavelmente, buscar o quê? É dever dele otimização dos recursos que estão sendo empregados, investidos para cumprimento daquele contrato. Beleza. Ele deve buscar manter a qualidade nos serviços prestados. Ele deve saber orientar e defender direitos de interesse público e pertinentes ao contrato. E deve manifestar-se motivadamente em todas as anotações, as manifestações que ele fizer no livro de ocorrência, o livro próprio de registros das ocorrências decorrentes desse contrato. Questão 41 está correta. Vamos para a questão de número 42. Questão de número 42. Questão 42 diz: acerca da gestão e administração de contratos na administração pública, julgue o item seguinte. O item diz: o fiscal do contrato pode solicitar sua capacitação para executar as atividades, bem como uma avaliação da compatibilidade da sua qualificação com aquela exigida para tal atividade. Presta bem atenção nisso que está correto. Então, o fiscal, ou seja, aquele servidor que foi designado para a tarefa de ser o fiscal do contrato, ele pode solicitar ao poder público e dizer assim, olha, eu preciso de uma capacitação, de um curso, para que eu possa bem fiscalizar esse contrato. São detalhes muito técnicos, eu não tenho essa expertise toda. É possível? Era. Para que ele possa executar as tarefas de fiscal. Bem como ele pode pedir uma avaliação da compatibilidade de sua qualificação com aquela exigida para tal atividade. O poder público pode, inclusive, contratar uma consultoria para avaliar e testar as habilidades desta pessoa no tocante a exercer as tarefas, as funções de um fiscal de contrato. Isso é possível. Tudo isso você vai encontrar lá na Lei 8666/93, a Lei de Licitações, ali a partir do artigo 65. Prosseguindo. Questão número 43. O fiscal de contrato é o servidor da administração pública ou terceirizado a quem incumbe o dever de acompanhar a execução do contrato. Vou falar uma coisa para você. Jamais pode ser um terceirizado. O fiscal do contrato é sempre um agente público designado para tanto. O terceirizado, o particular contratado, pode ser auxiliar desse fiscal. Pode subsidiar com informações e detalhes para ele melhor fiscalizar. Mas substituir ou fazer as vezes de fiscal, jamais. Questão 43 está errado. Questão número 44. Questão de número 44. No que diz respeito à corregedoria e ao direito disciplinar, julgue o item a seguir. O item diz: se um policial rodoviário federal receber ordem verbal de um superior e suspeitar que a determinação seja ilegal, ele poderá deixar de cumpri-la com base nessa suspeita. Certo, errado ou oxe? Errado. Por quê? Porque suspeita não basta. O que você vai colocar aí? Só
pode recusar ordem manifestamente ilegal. Uma ordem que se tem apenas suspeita de ilegalidade não é suficiente para justificar a recusa do subordinado em cumprir essa ordem. Tem de ser uma ordem flagrantemente, manifestamente ilegal, ou seja, há toda prova evidente da ilegalidade. Aí o agente não só pode, como deve se recusar a cumprir uma ordem como essa. Então, mera suspeita não é suficiente para recusar a cumprir. E se ele se recusar com mera suspeita, isso pode caracterizar, inclusive, uma insubordinação grave em serviço e é causa de demissão. Questão número 45, a nossa última questão de hoje. Julgue o item relativo à corregedoria e ao direito disciplinar. A situação hipotética diz: um servidor público cometeu transgressão disciplinar e foi advertido disciplinarmente. No mês seguinte, cometeu nova transgressão disciplinar sujeita à pena de advertência, ou seja, reiteração em uma das infrações disciplinares tipificadas como causa de advertência. Artigo 117, lá da Lei 8.112. A assertiva diz: nessa situação, a nova conduta poderá ter a sanção disciplinar agravada para suspensão. Está perfeito. Uma das causas de suspensão é reiterar o cometimento de infração disciplinar sujeita à advertência. E aí é importante você se lembrar daqueles prazos de 3 anos e 5 anos em que as penalidades ficarão constando no assentamento funcional do servidor. Isso aí é muito importante. Coloca para mim aí nos comentários, quais foram as perguntas que você anotou aí no seu rascunho, porque teve alguma dificuldade, não se lembrou muito bem de algum tema aqui da aula de hoje. Porque é com base nessas perguntas que eu vou mensurar o seu nível. Se você não teve dúvida nenhuma, você está com nível excelente, tá passando direto. Teve uma ou outra dúvida, então você acabou de ter o bônus da aula, que é o bônus de saber exatamente o que você vai precisar estudar na teoria para preencher essa pequena lacuna no seu conhecimento. Coloca para mim nos comentários qual foi a lacuna de hoje. Beleza. Coloca para mim nos comentários qual foi a lacuna, qual foi a pergunta que você anotou para colocar isso aí. Olha, se eu fosse fazer uma pergunta a respeito dessa aqui, eu faria o seguinte: reincidência em infração sujeita à advertência acarreta suspensão? Coloque aí para a gente saber o que está acontecendo. Beleza. A Giovana falou que teve dúvida na 26 e na 40. Tá tranquilo. Então, é esse tipo de pergunta que, à medida que você vai resolvendo questões, naquele ponto que você teve a dúvida, você coloca ali no rascunho, faz a anotação dessa pequena pergunta objetiva, porque isso aí é como se fosse o seu caderninho de erros. Isso aí vai orientar a sua revisão, o seu estudo, no próximo dia que você for estudar aquela disciplina conforme o seu cronograma de estudos. Só o que é montar um caderno de erros? É isso. A forma mais eficiente é você faz uma pergunta que a pergunta faz nascer aquela dúvida, aquela curiosidade lá na sua cabeça, para você sanar com o seu estudo teórico. Beleza. Cornell nas dúvidas, justamente isso. Você aplica o método Cornell lá nas dúvidas, conforme eu já expliquei aqui nas aulas de sábado. Falando nisso, aproveito para convidar
No próximo sábado, a gente vai ter o nosso episódio às 16h47. Quem tiver dúvida, quiser uma verdadeira mentoria aí ao vivo, venha para o sábado, para a aula de sábado, lá no Instagram. Venha comigo que eu vou atender você, vou chamar você aqui. Você pode tirar suas dúvidas, vou dar uma orientação, como se fosse uma verdadeira mentoria ao vivo para você. Beleza? Todo sábado, às 16 horas e 47 minutos, a gente tem um encontro marcado. Muito bem. Por hoje é só. A gente se encontra no próxima semana que vem, nos próximos episódios. Célio Liberato que está fazendo a contagem. Faltam quantas questões para a gente completar 2.997? Coloca aí. Beleza. Coloca aí. Quantas questões faltam? Nossa meta é analisar e resolver aqui 2.997 questões. Quantas faltam? Já fizemos 45, bem detalhado, bem com calma. E aí, está faltando mais nada. Beleza. Giovana está dizendo que gostou da aula, muito obrigado. É essa pegada aqui o tempo todo até a gente completar as 2.997 questões. E também, sempre aí, se você está chegando agora, se inscreva no canal, dê uma procurada no canal que tem várias aulas excelentes aí, modéstia às favas, que é para você incrementar os seus estudos. Bom, para você que me acompanhou aqui ao vivo hoje, muito obrigado. Até a próxima semana aqui no nosso Raio-X da Questão Challenge, o desafio das 2.997 questões. Não deixe de sempre verificar a descrição do vídeo e recomendar o canal, as aulas para os amigos, inimigos, concorrentes. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado.